Experimento 5. Destilação. O objetivo desse experimento foi estudar o funcionamento de uma coluna de destilação de uma mistura álcool-água para diferentes vazões de refluxo. Para realizar o experimento, contou-se com os seguintes materiais: uma coluna de destilação, 7 estágios de destilação transparente com diâmetro interno de 50 mm, altura de 100 mm e preenchidos com anéis de racha de 8 mm e dotados de uma parede de dupla camada de vidro, módulo refluxador, refervedor, condensador total, vidro graduado para coleta de amostra, 10 sensores de temperatura, bomba de vácuo, vacuômetro tipo Bourdon, painel elétrico, 2 litros de álcool etílico 92 graus GL, 2 piquenômetros de 10 ml, seringas para coleta de amostras, notebook para ajuste da operação da coluna. O procedimento foi realizado em 4 regimes: taxa de fluxo total 1:0 para o startup da coluna, taxa de fluxo 1:1, taxa de fluxo 1:2, taxa de fluxo 0:1. As taxas de fluxo foram setadas com o auxílio do notebook, então foi esperado até que a coluna entrasse em estado estacionário, quando as temperaturas nos diferentes estágios da coluna não se alteravam com o tempo, o que levou de 20 a 30 minutos, e então foram coletadas as amostras. Antes de coletar as amostras, as temperaturas em diferentes pontos da coluna foram analisadas. Se a diferença de temperatura entre dois estágios era muito pequena, menor do que 0,5 graus Celsius, a composição dos dois estágios era considerada idêntica e somente uma delas era medida. Para realizar as medidas de densidade, foram usados os 2 piquenômetros citados anteriormente. Para realizar as medidas de densidade é necessário o seguinte procedimento prévio: lavar e secar o piquenômetro, pesar o piquenômetro, preenchê-lo d'água, pesá-lo de novo. Sabendo a densidade na temperatura ambiente, é então possível determinar o volume interno do piquenômetro. De cada amostra foram coletados cerca de 15 ml e uma fração dessas alíquotas foi inserida nos piquenômetros, a fim de determinar a densidade das mesmas. Após isso, o piquenômetro foi fechado, as gotas do lado de fora foram secas e o piquenômetro foi pesado novamente na balança, anotando-se assim a massa do piquenômetro preenchido. Esse procedimento foi realizado em cada um dos pontos de coleta de amostra. Além disso, foram medidos o fluxo de destilado da coluna nas 4 condições de operação. Nas condições de fluxo total, foi medida a vazão de destilado, a fim de utilizar esse valor como fluxo ascendente de vapor para as outras condições de operação. Para as outras condições de operação, descontou-se o fluxo de destilado da vazão ascendente de vapor, encontrando-se assim a vazão de influxo. O roteiro do experimento solicitava que a equipe calculasse o número de pratos teóricos para tal separação através do método de McCabe-Thiele. Foi assumido que a alimentação e a cauda possuíam ambas a mesma composição, por tratar-se de uma coluna de destilação embatelada, na qual a inserção de calor do sistema, bem como a alimentação da coluna, se davam através do refrigerador. O método de McCabe-Thiele conta com a seguinte aproximação relativamente imprecisa: tanto a capacidade calorífica quanto o calor latente da mistura são considerados constantes ao longo da coluna. O método de McCabe-Thiele se baseia em 3 retas: reta operatória de retificação, reta operatória de esgotamento e reta operatória de intersecção. A reta operatória de retificação representa o comportamento da coluna entre a alimentação e o topo. É representada pela seguinte equação, onde yn+1 é a fração molar de etanol no prato n+1, d é o fluxo de destilado, v o
fluxo de vapor ascendente, L, o fluxo de líquido descendente, e XD, a fração molar de etanol no destilado. A reta operatória de esgotamento representa o comportamento da coluna na região entre a alimentação e a cauda. Ela é dada pela seguinte equação, onde Ym é a fração molar do líquido da cauda, Lb é a vazão de líquido. A reta de intersecção é utilizada para encontrar a intersecção entre as duas retas. É calculada a partir de dados da alimentação e é dada pela seguinte equação. Após isso, foram iniciados os cálculos para fazer o scale-up da coluna. Primeiramente, vamos comparar as razões de fluxo medidas com as correspondentemente setadas. Além disso, foram plotados 3 gráficos para cada condição de trabalho: fração mássica versus posição, fração mássica de etanol versus temperatura, temperatura versus posição, onde a posição faz referência ao prato em que a mistura se localiza. Analisando a fração mássica versus temperatura, vemos que para um maior refluxo, a fração mássica de etanol aumenta mais rapidamente em função do estágio, porém, a quantidade de etanol no destilado foi pouco alterada, pois a separação torna-se difícil à medida que aproxima-se do ponto de azotropia. No gráfico fração mássica de etanol versus temperatura, observa-se que para uma maior razão de refluxo, a temperatura na cauda da coluna é menor. Uma possível causa para isso é o fato de que uma maior parte do calor cedido à coluna deve ser utilizado para evaporar a mistura ao invés de aquecê-la, devido à maior concentração de etanol ao longo da coluna, que tem um ponto de ebulição inferior ao da água. Plotando a temperatura em função da posição na coluna, não foram observadas alterações significativas. Plotando as retas de operação em um gráfico da curva de equilíbrio água versus etanol e assumindo a alimentação como vapor puro saturado, obtivemos que o método de McCabe-Thiele não é capaz de representar a situação em questão, uma vez que a única possibilidade de as duas retas se cruzarem, abaixo da curva de equilíbrio, seria com uma alimentação líquida subresfriada. Para o refluxo 2:1, foi também utilizado o método McCabe-Thiele e obteve-se um número de 7 pratos teóricos. A seguir, utilizamos a equação de Mersch para calcular a altura equivalente do prato teórico, obtendo assim 6,52 cm por prato teórico. Utilizando uma correlação de Fensky, calculou-se o número mínimo de pratos teóricos para o refluxo total, obtendo-se 3,5 pratos, e metade do número de pratos realmente contidos pela coluna.